Olá, bem-vindo ao nosso curso de Tira Dúvidas aqui no Aprova Concursos, com foco no INSS Técnico de Segurança Social. Meu nome é Adriana Figueiredo, sou professora aqui do Aprova Concursos, tenho experiência de mais de 15 anos no mercado e agora faço parte da equipe ajudando você a conquistar essa vaga em um concurso público hoje tão almejado. Bem, no nosso Tira Dúvidas, a proposta é conversar com cada aluno que mandou uma mensagem, uma dúvida às vezes sobre edital, outra dúvida sobre questões controversas da banca, muita gente também perguntando sobre estratégia de resolução de questões. Então, como nós só temos uma aula aqui, né, vou tentar aqui apresentar para você as dúvidas que eu acho que foram mais pertinentes, comentar questões que tiveram muita repercussão, né, no meio e falar um pouquinho sobre estratégia, sobre como você deve se portar no dia da prova, até para dar umas dicas finais aí para você que vai fazer esse concurso, tudo bem? Então eu separei a nossa aula da seguinte forma, vamos lá. Eu coloquei para você primeiro umas dúvidas sobre edital. Então, alguns alunos perguntaram quais assuntos eu preciso focar mais nessa reta final. Os assuntos mais importantes em CESP, NB e INSS técnico, anote aí, são conjunções, pronomes relativos, crase, pontuação. São os assuntos mais importantes, tá? É claro que fazer provas é o ideal. Então, quanto mais provas você fizer, mais bem preparado você vai estar. Mas esses são os assuntos mais importantes. Vale a pena revisar aí às vésperas da prova. Principalmente conjunções e pronomes relativos. Nós sabemos que serão assuntos certos na sua prova. No mais, é só treinar. O que mais eu tive aí de pergunta? Vamos lá. Paronímia e homonímia geralmente caem nas provas da CESP, é algo raro de cair, é muito raro. Numa prova como o INSS, esse não é o perfil do concurso. Por mais que conste no edital, isso é um assunto que agora não aconselho que você estude. Ficar decorando lista de homônimos e parônimos é mais um exercício para você fazer nas horas vagas. Repito, eu não quero que você fique aí decorando listas agora, perto da sua prova. Claro, sobrou um tempinho antes de dormir, perdeu o sono, né? Aí você vai olhar até no Google você acha uma boa lista de homônimos e parônimos. Eu tenho uma ótima no meu livro, mas eu acho que no livro, no Google, de qualquer maneira, eu não quero que você leve muito tempo estudando isso. Esse não é o perfil da banca. Eu conheço bem a banca e sei que não é essa a preocupação dela, principalmente num concurso de ponta como esse. Em relação ao número de questões por alto, quantas são mais ou menos de cada matéria? Bom, eu vou falar do português, né? Em média nós temos aí 15 questões de língua portuguesa, dependendo, né, da organização da prova de conhecimentos básicos, tá? E isso, é claro, a banca vai variando de concurso para concurso. Então, assim, é uma média, né? Na melhor das hipóteses 10, o que eu acho difícil, uma média aí de 15 questões, tá certo? Português para o CESP é mais gramática ou interpretação de textos? Bom, isso já está provado, né? Na verdade, nós temos aí, sim, em 10 questões, nós teremos 4 de interpretação e 6 de gramática. É uma média. Normalmente é mais gramática mesmo, tá bom? É o que vale mais para o CESP. Agora, as questões de interpretação, você não pode desprezar, elas vão ser importantes. Na verdade, a interpretação acaba sendo diferencial. Então, embora não tenha um grande número de questões de interpretação, ainda que seja a minoria das questões, vale a pena agora que você está estudando aí, né, está nos momentos finais, treinar questões de interpretação baixando as provas, porque ainda que seja a minoria das questões, é assunto que normalmente define vaga, né? Então, gramática todo mundo vai bem preparado, interpretação precisa treinar mais um pouquinho. Terá mesmo redação? Se de 120 questões, 70 serão sobre a Previdência Social, qual a finalidade da redação? Não, você que vai fazer INSS, o que vai cair é redação oficial, tá bom? Redação oficial não é redação, cuidado, é diferente. Redação de concurso público é redigir um texto dissertativo.
Isso não está no seu edital do INSS. Você vai fazer uma prova de redação oficial, não é? E você já teve aqui no Aprova o curso de redação oficial, que são aquelas perguntas sobre como iniciar um ofício, a quem é dirigido uma circular, qual é o objetivo do relatório, enfim. São textos oficiais e são questões objetivas. Você não vai precisar redigir, você não vai precisar fazer redação, tá bem? O novo acordo ortográfico vai entrar na prova do CESP em INSS 2016? Acentuação gráfica, sim. Eu até no curso, né, de técnico, que foi o curso que eu direcionei aqui no Aprova, nós treinamos, né, a acentuação gráfica com as novas normas do acordo ortográfico. Sim, isso já está caindo nas provas do CESP. É preciso ficar de olho nisso, tá? Então não vou dizer para você, não vai cair, porque já pode cair, né? Ainda que o edital, mas Adriana, só começou a valer mesmo a partir de 2016. A prova é em 2016 e isso já vem aparecendo nas provas do CESP desde então. Então não perca tempo, dê uma olhadinha nas regras de acentuação gráfica de acordo com o novo acordo ortográfico, tudo bem? Mais uma. Agora, conteúdo. Eu recebi muitas dúvidas, né? Então, assim, muita gente querendo dúvidas até que não vieram no conteúdo do CESP. Então, eu tive que fazer um filtro aí e separei as mais importantes. Eu vou falar um pouquinho só, né? Que a gente não tem muito tempo, sobre cada uma delas. Vamos lá. Haja vista e isto posto são o quê? Em relação à sua classe gramatical e por quais palavras, por exemplo, elas poderiam ser substituídas sem prejuízo semântico ou gramatical. Haja vista e isto posto são conjunções, locuções conjuntivas, né? Mas você pode chamar de conjunções causais ou explicativas. Todas as conjunções causais estão na lista das explicativas. Então, assim, eu quero que você entenda o seguinte. Qualquer conjunção causal pode ser explicativa e vice-versa, exceto pela conjunção como. A conjunção como só pode ser causal, ela não pode ser explicativa, tá bom? No mais, as listas são idênticas. Então, repito, qualquer conjunção causal, porque, visto que, uma vez que, haja vista, isto posto, também pode ser explicativa. Então, a minha resposta é direta. Haja vista e isto posto podem ser conjunções causais ou explicativas. Se na hora você tiver dúvida se é causal ou explicativa, eu vou dar um macete para você que vai resolver. Preste atenção. Então, se você tem uma frase que diz assim, vou colocar assim, vou inverter. Choveu. Então, vou usar o exemplo dela, o haja vista. Choveu, haja vista, as ruas estarem molhadas. E choveu, haja vista, o dia foi bem quente. Então, veja, eu tenho haja vista nos dois casos e você, que agora sabe que essas conjunções podem ser causais ou explicativas, a primeira pergunta que você vai fazer é causal ou explicativa, né? E a dica o macete primeiro pergunte se é causa. Então, diante de qualquer uma dessas conjunções, a primeira pergunta que você vai fazer é causa. Não pergunte primeiro se é explicação. Porque a tendência é a de o aluno achar que tudo é explicação e acaba errando a questão, tá? Então, repito, você vai olhar para cada frase dessas e vai perguntar, vamos lá. Você pergunta primeiro se é causa. Haja vista que é causal? Para que seja causa, deve haver uma relação de causa e efeito. Então, vamos ver se há uma relação de causa e efeito. As ruas estarem molhadas é causa para chover? Então, você está perguntando se isso aqui é causa. Então, você tem que olhar para a oração aqui, perguntar se isso aqui é causa, não é? Primeiro você pergunta se é causa. As ruas estarem molhadas é causa para a chuva? Não, não é causa. Então, depois de perguntar se é causa, viu que não é causa, é explicação. Nesse caso, eu tenho aí uma conjunção explicativa. Então, esse é o macete. Primeiro você pergunta se a oração é causal. Se não for causa, será explicação. Conjunção explicativa.
haja vista. Aqui, então, é conjunção ou locução conjuntiva, coordenativa e explicativa. Agora utilize o mesmo raciocínio na segunda frase. Vamos lá. Então, olhando aqui para a segunda frase, você vai fazer a mesma coisa. Você vai primeiro perguntar se é causa. O dia ser bem quente é causa para chover? Sim, é causa. Então, existe aqui, de fato, uma relação de causa e efeito, em que a causa é o dia foi quente e a consequência é a chuva. Então, se é causal, não será explicativa. Então, é assim mesmo o raciocínio. Essa conjunção é causal. E o nome dela é locução conjuntiva ou conjunção subordinativa adverbial causal. Então essa é uma dica, eu recebi muitas perguntas em relação a isso, até nas minhas redes sociais, a diferença entre causa e explicação, e é um macete que salva, tá? Então primeiro você pergunta se é causa, se não for causa, aí sim será a explicação. Não pergunte primeiro se é explicação. Isso vale para todas essas conjunções, haja vista, visto que, uma vez que, por quanto, pois. Todas elas, exceto como. Como é a única conjunção que só pode ser causal, nunca poderá ser explicativa. Vamos a mais uma, vamos lá. Existe realmente a utilização do termo presidenta? Sim, existe a palavra presidenta, ela está registrada pela Academia Brasileira de Letras. Não existe lei maior do que aquilo que a Academia Brasileira de Letras preceitua, tá? Então, terminando com qualquer discussão aí das redes sociais, claro, existe a palavra presidenta, tanto faz. Presidente também pode ser usado para mulher, ou presidente, a presidente, mas também está certo dizer a presidenta, tá bom? Isso não se discute mais, pode repetir por aí e ninguém vai poder discordar de você. Vamos a mais uma. A crase é facultativa diante de substantivos indeterminados e indefinidos? Bem, eu vou dar um exemplo para que você consiga entender melhor a dúvida do aluno. Se eu digo assim, tenho horror à festa. Quando eu digo tenho horror à festa, nesse caso, a crase é facultativa. Por que ela é facultativa? A gramática diz que nos substantivos indefinidos ou com sentido geral, você pode ou não usar a crase. Se você usar a crase, vai mudar o sentido. Então, vou repetir. Ela é facultativa, só que quando você usa a crase, o sentido deixa de ser indefinido. Então, vamos lá. Da maneira como está, sem crase, está sem artigo. Estar sem crase aqui significa que não veio o artigo, tudo bem? Como assim não veio o artigo? Esse a é só preposição do substantivo horror. Quem tem horror a. Então, só houve aqui a presença da preposição, não houve artigo. Se não houve artigo, o sentido é indefinido. Por isso que o aluno deve estar fazendo essa pergunta. Adriana, é facultativa? Sim, nesse caso não veio, porque o objetivo é marcar um sentido indefinido, um sentido geral, ou seja, qualquer festa. Então, aí, quando se diz tem horror à festa, está se dizendo que se tem horror a qualquer tipo de festa. Então, por isso a crase não veio, o acento indicativo de crase não apareceu. Porém, eu poderia colocá-lo sim, mas aí haveria uma alteração semântica, perceba só. Se eu digo, tenho horror à festa, essa frase estará gramaticalmente correta, continua correta, só que vai mudar o sentido. Com crase, entende-se que houve a contração da preposição do nome horror, mais o a artigo de festa. Então, nesse caso, eu usei artigo. Optou-se por usar artigo, o que quer dizer que aqui há um sentido definido, determinado. Agora, o sentido mudou. Eu estou falando, tem horror à festa. No contexto, essa frase, veja bem, está fora de um contexto. Mas, em um contexto, o que isso queria dizer? Isso queria dizer que a pessoa que disse isso aí quis dizer que tem horror a uma festa específica, num contexto, digamos,
Que alguém tenha dito assim, a festa que ocorre toda semana lá naquele clube. Aí a outra responde, olha, eu não vou não, porque eu tenho horror à festa. Essa festa, ela tem pessoas de todos os tipos. Então, nesse caso, eu estou especificando. Por isso é que alguns gramáticos dizem que a crase seria facultativa. Mas, para o CESP-NB, você precisa lembrar essa dica que eu estou dando a você. Ela é facultativa sim, mas isso vai gerar mudança de sentido. Mais uma dúvida aí de conteúdo. Hoje é 23 de março, hoje são 23 de março. Tanto faz. Quando se diz hoje é 23 de março, subentende-se aí o substantivo dia, ele está implícito, entendeu? É como se eu dissesse, hoje é dia 23 de março. Está correto. Assim como está correto dizer hoje são 23 de março, porque é como se eu dissesse hoje são 23 dias do mês de março. Então muita gente acaba corrigindo o outro que fala hoje é 23 de março, mas está errado. Não se pode corrigir quem fala assim, não. Está certo dizer hoje é 23, porque nesse caso, repito, está implícita a palavra dia. Tanto faz mesmo, isso já, principalmente no CESP-NB, que é uma banca super moderna, claro que para o CESP tanto faz, tá bom? Os antigos é que tem essa mania aí de corrigir algo que hoje já é considerado correto. Mais uma dúvida de conteúdo aí que os alunos me mandaram, vamos lá. Ouço no dia a dia as pessoas usarem o pronome demonstrativo mesmo para retomar algo, como se fosse pronominal. Isto está errado, não é? Eu não posso dizer ao entrar no elevador, certifique-se de que o mesmo está parado, certo? Não posso falar isso. Sim, você está certa, não se deve falar assim. Isso não é o tipo de questão que eu vejo muito no CESP. Aliás, isso é raro no CESP. Eu vejo muito nas provas da Fundação Carlos Chagas. Mas é uma dúvida interessante. Então, assim, o que a gramática diz é que essa frase está errada porque não se deve usar o nome mesmo para substituir um substantivo apenas. Então, essa é a dica, anote aí. Não posso utilizar o mesmo para substituir um substantivo apenas, como foi o caso. Por que está errado? Porque esse mesmo estaria substituindo o elevador, e isso é errado. Não se deve usar mesmo para substituir um substantivo. O certo é usar-se o mesmo para substituir toda uma oração, toda uma informação mais longa, mais complexa. Eu vou dar a você aqui um exemplo de um mesmo utilizado corretamente. Observe a diferença. Então, eu digo assim, meu filho estuda o dia inteiro. Minha filha não faz o mesmo. Está certíssima essa frase. O mesmo foi bem utilizado. Porque nesse caso, é bem diferente do que se viu anteriormente. Esse mesmo não está substituindo um substantivo. Ele está substituindo uma informação maior, mais complexa. Ele está substituindo uma oração. Quer ver? Esse mesmo está substituindo essa informação. Estudo o dia inteiro. É só você substituir o mesmo por ela. Então, minha filha não faz o mesmo, ou seja, estudar o dia inteiro. Isso está certo. Agora, errado é dizer assim, conheci o namorado da minha filha, não gostei do mesmo. Isso está errado, porque nesse caso você está usando o mesmo para substituir um substantivo que é o namorado, entendeu? Então, está errado, não pode não, tá certo? Uma outra dúvida muito interessante que eu recebi, é uma dúvida muito comum até que os alunos me mandem, mas só aluno que já tá fera que me manda dúvida assim. Adorei. Adriana, qual é a diferença entre aposto explicativo e a oração subordinada adjetiva explicativa? Essa é danada. Na verdade, a diferença está no valor que essas orações apresentam na frase. Não é nada demais, eu vou mostrar a você isso nos exemplos. Vamos lá. Então, se eu digo assim, olha... Só sei uma verdade, que serei aprovado. Isso é diferente de descobrir a verdade, que todos
omitiam. Então, veja. A minha resposta vai ser bem direta. A diferença entre a oração subordinada substantiva apositiva e a oração subordinada adjetiva explicativa, a dica está no que. Se o que for conjunção integrante, estará iniciando uma oração substantiva, uma oração que equivalerá a um aposto. Se o que for um pronome relativo, aí sim estará iniciando uma oração subordinada adjetiva e explicativa. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que elas explicam. Por isso a pergunta foi excelente. Adriana, o que elas têm em comum? Explicação. As duas explicam, mas a diferença é que a oração apositiva, ela se inicia com conjunção integrante e ela equivale a um substantivo. Então, é um macete que você também pode usar sempre, que é a de trocar a oração substantiva por um substantivo qualquer ou pelo próprio pronome isto. Lembra? Aprendemos isso nas aulas. Então, olha aqui. Só sei uma verdade, isto. Você não consegue substituir essa oração por isto? Você não consegue também substituir essa oração por um outro substantivo, aprovação? Você pode. Então, quando você substitui essa oração por um pronome substantivo ou por outro substantivo, você vê que ela é uma oração substantiva. Por isso, ela é apositiva. Para que essa oração fosse adjetiva explicativa, esse que teria que ser um pronome relativo. E esse que não é um pronome relativo, esse que é uma conjunção integrante. Esse que não está retomando verdade, não. Como é que eu sei que esse que não é relativo? Porque nem posso trocar esse que por outro pronome relativo. Nem faria sentido, pense só. Não faria sentido dizer só sei uma verdade a qual serei aprovado. Nem faz nexo, nem faz lógica, entendeu? Então veja, esse que é uma conjunção integrante, está iniciando uma oração substantiva e essa oração substantiva ela tem o valor de aposto, ela está explicando um termo antecedente, que é o que o aposto faz. Por isso o nome dela é oração subordinada substantiva apositiva. Pegou a dica? Você troca por um substantivo ou por um pronome isto. Você vê que esse que não está retomando nenhum antecedente, então ele não é pronome relativo, esse que é uma conjunção integrante. No segundo caso, veja como é bem diferente. O segundo que está retomando um antecedente e ele pode ser, inclusive, ser trocado por outro pronome relativo. Então, na segunda frase, o que é um pronome relativo e a dica é só você trocá-lo por outro relativo. Veja só. Eu posso dizer, então, descobri a verdade a qual todos omitiam. Quando você substitui esse que por a qual, você descobre que esse que é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, essa oração é adjetiva. E se ela vem com vírgula, ela é, desculpe, peraí, senão eu vou apagar, ela é uma oração adjetiva explicativa. Porque a oração, vamos lembrar, a oração subordinada adjetiva restritiva vem sem vírgulas. A oração subordinada adjetiva explicativa vem com vírgulas. Resolvemos? Dúvida ótima. Então, isso tem a ver com o que, tá bom? Agora, vamos para uma próxima. Vamos lá. Existe algum caso em que um termo no plural possa vir antecedido de a, crase no singular? Não. Quando você tem um termo no plural, você tem duas opções. Você pode dizer assim, olha, fez referência a aulas. Ou você pode dizer, fez referência às aulas. Essas são as duas únicas formas corretas de você usar o a ou as antes de um termo no plural. Quando há um termo no plural, um substantivo feminino plural, você tem duas opções. Ou você usa somente o a e esse a será uma preposição.
Nesse caso, veio só preposição, não veio o artigo. Então, o sentido aí é geral. Eu estou querendo dizer que ele fez referência a aulas, a quaisquer aulas, num sentido geral. Isso está correto. Está com sentido indefinido, indeterminado. Ou uma outra opção é você optar por usar o artigo. E aí, nesse caso, você terá preposição a mais artigo as. Preposição a mais artigo as, você vai ter acento no as. Então, veja, são duas opções, porém, o que a colega pergunta, Adriana, posso usar só a no singular, ou seja, a aulas? Não, não pode. Isso está errado. Por quê? Porque se você optar por usar o artigo antes de aulas, vai ter que ser um artigo no plural, já que o nome está no plural. Tá certo? Então, essas são as duas únicas opções. E repare, houve aí uma mudança de sentido. No primeiro caso, aulas no sentido geral. No segundo caso, as aulas, aí eu usei o artigo, o sentido passa a ser específico. Mais uma. Adriana, quero algumas dicas. Como faço a análise correta do pronome relativo que sem cair nas pegadinhas da banca CESP? Essa pergunta é muito abrangente, né? E eu, para tentar ajudar aqui, embora ela tenha sido muito ampla, né? Eu trouxe aqui uma questão. Essa foi uma questão que você já viu comigo ao longo do curso. Aí ele diz, outra inovação aí vem, o programa de avaliação tal, em que candidatos? Aí o que a banca faz? A banca pergunta lá na frente o seguinte, na linha 11, o pronome relativo que refere-se a vestibular? Então, é muito comum esse tipo de pergunta. Uma das pegadinhas do CESP é perguntar qual é o referente do quê. Então, essa é a dica. Toda vez que você tiver que descobrir o referente do quê, então a banca quer saber qual é o referente do quê. Toda vez que você quiser saber o referente, você vai ao texto e vai buscar, vai tentar substituir o antecedente, esse que é aqui, pelo antecedente que você acha que é. Então, vamos lá. Esse que é aqui, ele está retomando, como a banca sugere, vestibular ou está retomando o programa de avaliação seriada? Então, é isso que você tem que descobrir. Aí, como é que você descobre isso? Substituindo o que pelo possível antecedente. Então, você vai agora comigo substituir esse que para descobrir o que você acha que ele retoma. O que ele está retomando? Vamos lá. Ele está retomando o programa de avaliação seriada, porque é nele que os candidatos serão avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries. Ou ele está retomando o vestibular. Então, é isso que você vai descobrir. Ele está retomando o programa ou o vestibular. Ora, se ele está dizendo que o programa é uma alternativa ao vestibular, esse que está retomando o programa. Pelo sentido da frase, você percebe que esse que está se referindo a programa. Que, na verdade, é como se não houvesse, pule o que está entre vírgulas, pule a intercalação, essa é minha dica. Aí você vai conseguir recuperar a ideia. Então, na verdade, a ideia começou aqui. Outra inovação é o programa em que candidatos serão avaliados. Por isso, a banca diz, refere-se a vestibular? Não, a assertiva está errada. Para eu saber, então, a que se refere, eu preciso substituir o pronome por seu possível antecedente e ler a frase. Só no contexto você consegue isso, essa é a minha dica. E outra dica, pule as intercalações para recuperar a ideia no todo, né, na sua totalidade. Fica mais fácil. Uma outra questão que veio na prova do MPU Analista, uma outra pegadinha que está vendo em todas as provas do CESP, relativa ao que é uma questão do MPU e a banca, ela diz assim, haveria prejuízo à correção gramatical se o vocábulo que fosse substituído por onde? Haveria prejuízo, quer dizer, vai gerar erro substituir o que por onde? Sempre. A assertiva está certa. Por quê? Porque o que aqui, ele não está antecedido da preposição em.
O que só pode ser trocado por onde quando ele vem com a preposição em. Então, isso está caindo direto nas provas. Então, assim, por que ele só pode ser trocado por onde quando ele vem com a preposição em? Porque o pronome relativo onde, ele traz em si essa ideia de posicionamento, de lugar em. Então, eu nunca poderei trocar um que por onde. Eu posso sim trocar um em que por onde ou onde por em que, entendeu? Então, é o tipo de questão que vem bastante. Ela tá certa porque a banca falou em prejuízo à correção gramatical. Tá bom? Uma outra dúvida que até achei bem ampla e vou tentar responder da maneira mais direta possível em função do nosso tempo, mas uma questão muito interessante foi essa, veja só. Posso sempre substituir ponto e vírgula por ponto final ou vírgula, ou isso gera alteração no sentido e correção gramatical? Veja, o ponto e vírgula, ele não é um sinal obrigatório. Então, assim, você não tem que usar o ponto e vírgula. Então, a gramática diz que sim, nós podemos trocar o ponto e vírgula por vírgula ou ponto. E isso não vai gerar erro gramatical nem mudança de sentido. O que pode acontecer é retirar a atenção. Quando você troca um ponto e vírgula por uma vírgula, você pode prejudicar a clareza. Como assim clareza? Porque quando você usa o ponto e vírgula, você organiza mais as orações. Se elas já tiverem vírgulas dentro delas, se você usar um ponto e vírgula para separá-las, aí trocar por vírgula não vai gerar erro gramatical, mas o ponto e vírgula organiza mais, tá? Só isso. Então, minha resposta vai ser bem direta. Eu posso trocar um ponto e vírgula por uma vírgula e um ponto, sim. Então, isso não vai gerar erro gramatical. E vou dar um exemplozinho aqui rapidinho para a gente poder seguir. Vamos lá. Eu digo assim, o menino estudou muito. Não fez, porém, boa prova. Então, nessa frase, o menino estudou muito, não fez, porém, boa prova. Se a banca perguntasse sobre a troca do ponto e vírgula pela vírgula ou pelo ponto, se isso geraria erro gramatical, mudança de sentido, não geraria. Eu posso sim trocar. O que vai acontecer é que vai ser uma pausa, porque, vamos lá, o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Quando você coloca a vírgula no lugar do ponto e vírgula, passa a ser uma pausa menor. Quando você troca o ponto e vírgula por um ponto, passa a ser uma pausa maior. Mas isso não gera mudança de sentido nem erro gramatical. Agora, cuidado. Se você for trocar pelo ponto, tem que fazer a devida alteração da minúscula em maiúsculo. O CESP tem que falar isso, senão vai gerar erro gramatical. Não posso trocar o ponto e vírgula pelo ponto sem mudar a minúscula para maiúscula. Fique ligado no enunciado. Se a banca não falar nada, se ela disser assim, posso trocar o ponto e vírgula pelo ponto sem gerar erro gramatical, tá errado. Ela tem que dizer assim para estar certa. Com a devida alteração de minúscula em maiúscula. Sabe por quê? Porque depois do ponto e vírgula vem letra minúscula. Depois do ponto vem letra maiúscula. O CESP tem que dizer isso, tá bom? Adriana, essa foi uma dúvida também muito abrangente, mas eu trouxe uma questão que merece. Foi uma dúvida bonitinha, embora muito ampla. Eu trouxe uma questão para ajudar. Olha só. A banca CESP cobra muitas questões em que temos que julgar se com a retirada da vírgula, ou colocando uma vírgula, ou mudando a localização das orações, irá preservar a forma gramatical, ou seja, a correção gramatical, o sentido do texto. Quais os macetes, etc, etc. Bem, eu trouxe aqui uma questão para você em que a banca diz assim, olha, ela vem com uma expressão que é em 1950. Aí, ó, instituiu na Bahia em 1950. Aí, o que a banca faz? Ela diz assim, no primeiro período do quarto parágrafo, feito os devidos ajustes, então olha o que a banca quer fazer. Ela quer fazer os devidos ajustes e quer deslocar. Então, ela quer deslocar, é isso que eu quero que você marque aí, ela quer deslocar uma expressão, tá? Em 1950, ela quer colocar no final do período. Então, está no início e vai para o final,
Então, temos que ir ao texto e verificar se esse deslocamento vai, de fato, provocar ambiguidade. Então, toda vez que a banca perguntar sobre o deslocamento de uma expressão, a minha dica é: antes de deslocar, faça isso que eu estou fazendo na frase. Procure o referente. Referente é o termo a que se refere essa expressão. Em 1950, está se referindo ao verbo instituiu na Bahia. Então, vê, essa é a referência, é o tempo, é o adjunto adverbial de tempo. Quando foi instituído, em 1950. Agora, você vai trocar de posição. E na hora de trocar, fica a dica. Na hora de trocar uma expressão de posição, você tem que ver se o referente será o mesmo. Se o referente mudar, aí então haverá mudança de sentido. Então vamos mudar de posição e vamos ver. Vamos lá, a banca sugere que nós coloquemos no final do período. Se nós colocarmos no final do período, vai ficar aqui, olha. E aí, em 1950, vai mudar, vai ter um outro possível referente. Porque olha como é que vai ficar o sentido da frase. Instituiu na Bahia a primeira escola parque que procurava oferecer à criança uma escola integral que cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do preparo para o trabalho em 1950. Não iria mudar o referente, porque aí essa expressão em 1950 passaria a se referir ao preparo para o trabalho, a última informação. A banca teve o cuidado de dizer que acarretaria ambiguidade. O que é ambiguidade? É um duplo sentido. Então, o que ela quer dizer é exatamente o que eu disse aqui. Seria um outro possível referente. Por isso, ambiguidade, outro possível sentido. Por isso, essa assertiva está certa. E o recado que eu tenho a mandar para você é, toda vez que se deslocar uma expressão de posição na frase, né? Cuidado, para você ver se vai haver erro gramatical, aí... Primeiro, a colega pergunta, Adriana, isso gera erro gramatical? Não, não gera. Porque se você colocar o adjunto adverbial no final sem vírgulas, você viu, né? A expressão saiu de lá e a banca disse, feitos os devidos ajustes de pontuação. Ou seja, aquela expressão vai sair do meio da oração e vai lá para o final sem vírgulas. Claro, feitos os devidos ajustes de pontuação, a banca quis dizer sem vírgulas. Tá certo isso. Realmente, quando o adjunto adverbial vai para o final do período, as vírgulas não são obrigatórias. Elas não precisam vir, porque é a ordem direta. Então, quando você coloca esse em 1950 no final, é ordem direta. Você não precisa colocar a vírgula. Vamos retirar as vírgulas, elas não são necessárias, porque ele não está deslocado. Agora, na hora de pensar se haverá alteração semântica, fica mais uma dica. Você precisa buscar o referente. Se a expressão mudar de referente, vai mudar de sentido, tudo bem? Então, mandei 2 recados para você, essenciais, para você que vai fazer em INSS. No deslocamento de uma expressão adverbial, quando você a coloca no final, a vírgula é opcional, você não precisa colocar. Se ela sair do meio e for para o final, para você ver se o sentido vai ser mantido, você terá que buscar o referente, se haverá mudança de sentido. Tudo bem? Mais uma dúvida aí em relação ao conteúdo. Eu vou resumir a dúvida da colega. Ela diz assim, não entendi porque as orações subordinadas substantivas equivalem a um substantivo. Aí ela está com dificuldade de substituir essa oração que serei aprovado por um substantivo. Ela disse que entendeu o macete de substituir por isto. Mas como é que ficaria a substituição por um substantivo? Eu já até fiz isso aqui agora no nosso curso Tirar Dúvidas. Você pode substituir por qualquer substantivo que esteja no mesmo campo semântico, que esteja ali na mesma ideia. Nesse caso, você pode falar até assim, ó, sei aprovação ou minha aprovação. Pode até colocar um pronome antes para a frase ficar mais bonita. Não importa. Isso é um macete. Então, o que a gramática diz? Ela diz que as orações substantivas equivalem a um substantivo e quando a gramática diz assim, equivalem a um substantivo, eu não quero você aí preocupado assim, mas qual substantivo?
qualquer substantivo ali que faça sentido para você. Na verdade, isso é um macete para você descobrir que ela é substantivo. Por que eu dou um macete do pronome isto? Porque é mais fácil. Eu não quero você na hora perdendo tempo pensando qual é o substantivo que você vai usar, entendeu? Por isso que eu dei um macete do isto. Mas você na hora pode usar qualquer substantivo que faça sentido para você. Uma outra dúvida, e aí, né, Adriana, eu queria mais uma dica de tipologia textual. Gostaria que fosse mais esclarecido sobre tipologias textuais e o que é importante, qual a melhor forma de proceder em relação ao assunto. Tem muita dificuldade em identificar a tipologia textual. Bem, lá no nosso curso regular, né, do INSS técnico, eu disse: o que vale é a intenção do autor. Então, essa é uma dica assim, que eu acho que é preciosa para você. Anote aí. Na narração, a intenção do autor. Então, você vai sempre ter em mente a intenção do autor, tá bem? Sempre buscar a intenção do autor. Na narração, a intenção é relatar, narrar, contar uma história. Na descrição, a intenção do autor é qualificar, caracterizar cenas, paisagens, personagens. Um outro tipo de texto comum é o dissertativo expositivo. O que é o dissertativo expositivo? No texto dissertativo expositivo, que é uma outra tipologia textual comum nas provas do CESP, você vai ver que o objetivo é o de expor o que se sabe sobre um assunto. O objetivo do autor é expor o que se sabe sobre um assunto. Já no texto dissertativo informativo, que é uma outra tipologia que você vai ver nas provas, é informar a intenção do autor. Informar, aumentar o conhecimento do leitor. O objetivo dele é informar, do texto informativo. Por fim, o dissertativo argumentativo. Como é que você vai saber se o texto é dissertativo ou argumentativo? Você vai olhar para ele e vai perguntar: qual foi a intenção do autor? Argumentar, defender uma tese, defender um ponto de vista. É isso que eu tenho a dizer, que eu acho que é mais precioso para você. A dica é: olhe para o texto e pergunte a intenção do autor. E fique com esse quadro aí comparativo. Eu vou dar um exemplo para você, que foi um texto que eu trabalhei aí, eu acho que foi um curso de revisão que eu fiz aí com vocês, que eu acho que é um texto que resolve, que ilustra bem essas dicas que eu acabei de dar de tipologia textual. A banca, ela veio com um texto, e esse texto, ele trazia muitas informações. Observe por alto aqui do que ele falava. A UNB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e reflexão. Aí depois ele fala da criação em 2003 das cotas no vestibular. Depois ele fala de uma outra inovação que é o programa de avaliação seriada. Depois ele fala da intenção desse programa de avaliação seriada. Depois ele fala dos 13 anos de criação. Quantos calouros se tornaram, quantos calouros vieram, entraram na instituição. Então, assim, é um texto em que a banca ela quer trabalhar a tipologia textual. Olha o enunciado da questão. A banca diz assim: o texto é essencialmente argumentativo, haja vista a quantidade de adjetivações, etc, etc. E aí você vai usar aquele quadro resumitivo que eu fiz para você. Para você saber se o texto é essencialmente argumentativo, você vai lembrar o seguinte: o texto essencialmente argumentativo, ele tem o intuito, o objetivo de argumentar, defender tese, convencer alguém de que se tem razão. No texto argumentativo, o autor ele busca convencer, né? Ele busca fazer com que o leitor compartilhe a sua opinião. E foi isso que aconteceu aqui.
Não. Esse texto, ele não é dissertativo argumentativo. Esse texto é dissertativo e informativo. O objetivo dele é aumentar o conhecimento do leitor, né? Com o número de informações, o número de dados. Então, isso faz com que a assertiva esteja errada. O objetivo dele não é defender tese ou ponto de vista. O objetivo dele é informar, aumentar o conhecimento do leitor. Se você tiver isso em mente, intenção do autor, vá por mim. Você vai ficar muito mais fácil resolver a prova, porque você vai ter um posicionamento mais assertivo diante da questão. Cuidado para não ficar viajando no texto. Olhe o texto com essas perguntas aí em mente. Qual a intenção do autor? A intenção é defender tese, a intenção é informar, a intenção é contar uma história, a intenção... Com essas perguntas você resolve facilmente esse tipo de questão do CESP. Uma outra pergunta que é muito simples, veja. Como diferenciar uma oração coordenada sindética adversativa? Então, ela quer diferenciar a adversativa da adverbial concessiva. Eu entendo essa sua dúvida. Você está confundindo as adversativas com as concessivas, sabe por quê? Isso é muito natural, porque elas têm o mesmo sentido. Só que é muito fácil diferenciá-las. Você precisa memorizar as listas. Não há jeito. Foi o que eu disse lá no nosso curso de teoria. Você vai fazer isso agora, antes da sua prova. Memorizar as listas meia dúzia, lembra que eu disse? Meia dúzia de cada uma das conjunções. Então, assim, quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Quais são as concessivas? Conquanto, posto que, ainda que, embora, se bem que. Você tem que memorizar. Porque a diferença entre as adversativas e as concessivas está na classificação delas, ou seja, nas listas. Porque elas têm algo em comum, por outro lado. Elas têm um sentido de oposição. Isso elas têm em comum. Como diferenciar? Memorizando. Não há jeito. Tem que decorar. Vou dar um exemplo rapidinho para você sentir isso na frase. Então, eu digo para você assim, olha. Foi à praia, porém, chovia. Foi à praia, embora chovesse. Elas têm o mesmo sentido, essas frases. Elas têm um sentido de oposição. Por isso pode surgir a dúvida. Qual é a adversativa e qual é a concessiva? Não há melhor maneira de se resolver isso pela lista. Qual é a lista das adversativas? Mas, porém, contudo, todavia. Então, essa aqui é adversativa. Conjunção coordenativa adversativa. E a outra, embora, conquanto, posto que, ainda que, é conjunção subordinativa adverbial concessiva. Sabe uma história antiga? Não sei se você sabe essa história, mas se você sabe também, esqueça, porque não serve para nada hoje nas provas. Antigamente se dizia que as adversativas poderiam sair da frase e que as concessivas não poderiam sair. Mas isso está provado, não se pode mais ensinar assim para o aluno. Não se pode mais ficar vendo se é adversativa ou se é concessiva, vendo se pode ou não sair da frase. Não é por aí que eu quero o meu aluno resolvendo esse tipo de questão. Você tem que ir para a prova com as listas de coordenativas e subordinativas memorizadas. Não tem jeito, isso é patrimônio para você que vai fazer prova, tá bom? Agora, houve uma dúvida. Muita gente me perguntando, Adriana, você pode me dar mais uma dica de inferência? Como é que eu faço para inferir? Eu tenho tanto medo de inferir. Aí eu trouxe uma questão de inferência para você. Uma questão muito boa do CESP, em que a banca diz assim, infere-se. Toda vez que a banca no enunciado falar infere-se, deduz-se, depreende-se, então repito, infere-se, deduz-se, depreende-se, toda vez que a questão começar assim, trata-se de uma questão de inferência. Toda questão de inferência, ela tem base em uma pista no texto. Toda questão de inferência, esta é a dica. Toda questão de inferência, ela precisará de uma pista, ela precisará de um pressuposto textual.
Então, assim, a minha dica é, questão de inferência para estar correta, para você dizer assim, isso é uma possível inferência, essa é uma possível dedução, você precisa buscar uma pista no texto. Uma pista que permita a dedução, que é o chamado pressuposto. Se não houver pista nenhuma, então não é inferência, é uma viagem, é uma extrapolação. Olha o que a banca diz. Ela diz assim, infere-se do trecho outra inovação, que a adoção do sistema de cotas foi uma inovação. Então, quando ele diz outra inovação no texto, e antes ele havia falado da adoção do sistema de cotas no vestibular, ao colocar o pronome outra inovação, de fato subentende-se que o que foi dito anteriormente é uma inovação. Então veja, qual é o pressuposto, qual é a pista para que eu deduza como correta essa frase, essa assertiva? O pronome outra. Não é se eu digo para você no dia a dia, nossa, você é outra amiga que eu amo demais. Quando eu digo outra amiga, é porque existe além de você uma outra, pelo menos mais uma. Toda vez que se usa um outra, quer se dizer que há implícita a ideia de que algo anteriormente a isso deve existir. Então, quando ele disse outra aqui, é porque ele já havia falado de uma inovação. Sim, eu tenho um pressuposto. A assertiva está certa. Se não tiver pressuposto, então, se não tiver nenhuma pista, se você olhar para a frase e falar assim, não tem nada que me permita deduzir isso, aí não é inferência, é extrapolação, tá bom? Mais uma dúvida aí de conteúdo. Cheguei a casa e não em casa, fui ao cinema e não no cinema. Esses verbos pedindo a preposição a, não seria que ser transitivos indiretos ou eles aceitam as duas regências? Vamos ser bem objetivos. Meu objetivo aqui é fazer com que você faça a prova do INSS e passe neste concurso. Cuidado, fuja de muitas discussões gramaticais que não são relevantes para o CESP-NB. A minha resposta vai ser bem direta. Esses verbos, chegar a casa e não em casa, o certo é chegar a casa, fui ao cinema e não no cinema, eles são intransitivos. Então, se o CESP perguntar a você qual é a classificação do verbo quanto à transitividade, você vai dizer verbo intransitivo. Ah, Adriana, mas é que eu acho que isso aqui é objeto indireto. Não é. Isso aqui é circunstância de lugar. Tudo que traz ideia circunstancial é adjunto adverbial e pode ser retirado da frase. Então, isso aqui não é objeto. Então, essa é a minha dica mais preciosa em relação a essa dúvida. Adriana, se traz... Eu tô achando que essa preposição é importante. Eu tô achando que a frase vai ficar feia se eu disser assim, cheguei, ponto, e tirar ao cinema. Eu tô achando que esse verbo é transitivo e indireto. A minha resposta é direta para você. Se o que vem depois do verbo é circunstância, de lugar, tempo, modo, é adjunto adverbial. Então, pode sair da frase. O verbo, então, não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. E eu recebi tantas dúvidas. Só mais um pouquinho. Assistiam a um enfermo com dedicação. A colega fez um comentário. Adriana, eu achei tão feio assistir a um enfermo com dedicação. Me dá a impressão de o médico ter olhado para a paciente e ficar assistindo, o médico ter ajudado. Não, cuidado. Tanto faz mesmo. O verbo assistir, com o sentido de cuidar, ele pode vir com ou sem preposição, tá bom? Então, eu posso dizer assistiu o enfermo ou assistiu ao enfermo. As duas formas estão corretas e isso não vai gerar mudança de sentido. Por pior que seja essa sensação sua, eu entendo, mas esqueça isso. Na hora da prova, vale o que eu estou dizendo, tá bom? Em relação às paroxítonas, muita gente me perguntando isso. Essa dúvida que eu vou mostrar a você agora, ela vem em função do novo acordo ortográfico. Vou resumi-la para você. O CESP considera a regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente e as demais regras de acentuação das paroxítonas uma mesma regra ou as diferencia? Então vamos lá. E eu vou trazer uma outra pergunta aí que tem a ver com as paroxítonas, que aí eu resolvo tudo de uma vez. É possível justificar a acentuação gráfica das palavras ônix e órfão, afirmando que ocorrem pelo mesmo motivo, paroxítonas, ou o correto seria explicar que a última se trata de uma paroxítona em ditongo? Bom, então eu vou explicar isso da seguinte forma para você. É assim. O CESP traz duas regras sobre as paroxítonas. A primeira regra é:
acentuam-se as paroxítonas todas, exceto aquelas com terminações A, E, O, em, seguidos ou não de S, tá bom? Então, acentuam-se todas, exceto com as terminações A, E, O, em, seguidos ou não de S. E a segunda regra é, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. E quando a banca fala ditongo, tanto faz, pode ser crescente ou decrescente. Isso é o que você vai ver nas provas. Então, digamos, voltando lá para a questão, vamos voltar aqui, ó. Eu trouxe duas questões para mostrar para você. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o acento em amável e útil. A assertiva está certa. Por quê? Amável, útil, todas são paroxítonas que não terminam em A, E, O, em, ens. Então, eu estou falando aqui dessa regra número 1. Por isso, é a mesma regra. Agora, vamos lá. A outra pergunta do colega. É possível justificar a acentuação gráfica das palavras ônix e órfão, afirmando que ocorrem pelo mesmo motivo, paroxítonas? Sim, é o mesmo motivo, elas são paroxítonas. É o mesmo motivo, mas são regras diferentes. Então, cuidado, essa questão ela veio num concurso agora há pouco. Conheço essa questão. Cuidado. Então, assim, é o mesmo motivo? É, por quê? Qual é o motivo? São paroxítonas. Só que órfão é a regra do paroxítono em ditongo. E ônix é a regra do paroxítono que não termina em A, E, O. Não vou escrever tudo de novo, que é desnecessário. Então, assim, são regras diferentes, mas o motivo é o mesmo. Por quê? Porque é o mesmo motivo, ambas são paroxítonas. E uma outra dica agora é, para fechar, entra lá no grupo das paroxítonas terminadas em ditongo, tanto faz colocar um ditongo crescente quanto um ditongo decrescente. Ó, no primeiro caso, o ditongo é decrescente. Como assim decrescente? Eu vou do forte, que é o an, para o fraco, que é o ão. Ó, órgão. Então, eu caio, eu decresço. É uma paroxítona em ditongo decrescente. Se a banca perguntar se essa palavra tem a mesma regra que história, embora a segunda seja uma paroxítona em ditongo crescente, e ela é, porque é um ditongo agora que não é mais que decresce, um ditongo que decresce, é um ditongo que cresce. Então, é história, não é assim? Então, embora seja a regra da paroxítona em ditongo crescente, se a banca perguntar se é o mesmo motivo, é. Por quê? São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo. Essa é a regra. Pode ser crescente ou decrescente. Agora, se a banca perguntar, então mais uma dica final, se a banca pegar uma paroxítona em ditongo crescente, história, e perguntar se ela também pode ter a regra da proparoxítona, pode. Isso está no novo acordo agora, já está valendo. O novo acordo ortográfico, anote aí, já está juntando as paroxítonas em ditongo crescente com as proparoxítonas. Então, isso só vale para as paroxítonas em ditongo crescente. Série, história, são exemplos de paroxítonas que podem ser consideradas proparoxítonas. Traduzindo, essas de paroxítonas em ditongo crescente, elas tanto podem vir na regra dos paroxítonos terminados em ditongo, como podem ser consideradas proparoxítonas. O novo acordo abriu para essa segunda possibilidade. É isso, né? Então, eu acho que é o mais importante aqui pontuar para você.
Eu recebi outras dúvidas, mas uma que eu achei bem interessante foi essa. O uso da vírgula para isolar adjunto adverbial só é obrigatório quando ele estiver deslocado no início do período? Não só no início, quando ele estiver deslocado. Então, você só tem que usar vírgula se ele estiver deslocado. Agora, cuidado, ele não é obrigatório, esse aqui é o problema. Então, e também não é só no início. Então, vou melhorar isso aqui, vamos lá. Se o adjunto adverbial estiver no final, na ordem direta, a vírgula não precisa vir. Então, se eu digo assim, o menino estudou o assunto pela manhã, se eu uso esse pela manhã aqui, na ordem direta, esse adjunto adverbial está na ordem direta, não precisa vir com vírgula, ele está no final. Posso colocar? Até posso, se eu quiser enfatizar, mas não é comum. Então, não precisa colocar. Se eu deslocar, eu poderei usar. Poderei. E esse deslocamento, ele pode vir no início ou no meio. Vamos lá, se eu quiser colocar no meio também, posso. Aí vai ser assim, olha, o menino, pela manhã, estudou o assunto. Então, agora ele está no meio, está entre vírgulas e porque ele foi deslocado. Agora, essas vírgulas, elas são facultativas. O CESP-NB, nas suas provas, considera essa expressão curta. Uma expressão com até 2 palavras para o CESP é curta, ou seja, se deslocada, se esse adjunto adverbial de 2 palavras, ao ser deslocado, não vier com vírgulas, não tem problema. Quando é que a banca já começa a considerar obrigatório? Com 3 palavras ou mais. Adriana, como é que você sabe isso? Pelas provas, pelo histórico de provas da banca. Ela é uma banca muito criticada no meio, tá? Porque é só essa banca que pensa desse jeito. Só o CESP que considera com 3 ou mais palavras, se fosse assim, olha, pela manhã de domingo, a banca já consideraria aí as vírgulas obrigatórias. É um posicionamento da banca que acha que quando a expressão começa a ficar maior, se não houver as vírgulas, o período vai ficar truncado, de difícil compreensão. Então, isso está nas provas dela, isso não está escrito em livro nenhum, porque nenhum autor compactua dessa opinião aí do CESP-NB. Mas o que se vê nas provas é isso, de até 2 palavras, vírgulas opcionais, 3 ou mais, se for uma expressão maior, portanto, a banca espera que o candidato use as vírgulas, tá bom? E eu vou fechar com uma questão que muita gente me perguntou, Adriana, uma questão chata, muita gente com dúvida, mas é uma questão simples. Eu trouxe para você. Uma questão que foi do TRE de Goiás, a banca deu a assertiva como errada e muita gente me perguntando, Adriana, por que ela está errada? As formas verbais ocorreram, deram e deixaram transparecer estão ligadas ao mesmo termo. A banca diz que elas estão ligadas ao mesmo termo, que nos 2 primeiros casos é retomado pelo pronome que, os movimentos populares. Então, assim, qual é o problema dessa questão? O problema dessa questão foi quando a banca disse estão ligadas ao mesmo termo. Isso é que está errado. E eu vou mostrar a você. Quando nós vamos lá ao texto, e ele diz aqui, vamos à linha 15, né? Ele diz, dentro desse contexto, empenho em destacar que os movimentos que ocorreram, então o ocorreram, que é o primeiro verbo que a banca coloca, de fato, ele tem como sujeito o que é o sujeito dele, que ocorreram, né? Então é só você colocar a barrinha antes do que, e esse que ele retoma movimentos populares, os movimentos populares que ocorreram, tudo bem? Então, o que é um pronome relativo que funciona como sujeito do ocorreram e está retomando movimentos populares que ocorreram. Tá, agora vamos para o segundo verbo, que é o deram, na linha 16. Ainda ao deram, estamos aqui no deram, a banca pergunta se esse deram também está, vamos de novo voltar à assertiva, a banca pergunta se esse deram, ele também está ligado ao mesmo termo, que nos 2 primeiros casos é retomado pelo quê? Tá, ele também é. Então, ó, o sujeito do que
do deram é o quê? Como pronome relativo. Então, ele é um pronome relativo e ele é sujeito do deram, tá? E está retomando também movimentos populares. Foram os movimentos populares que deram. O erro da questão veio no terceiro verbo. Por que está errada essa assertiva? A banca considerou errado. Porque o terceiro verbo, ele não tem um quê? Os dois verbos é que tem o quê? Esse terceiro não tem. Na verdade, esse terceiro verbo não está ligado ao mesmo termo. Ele está ligado a movimentos populares diretamente. Ele não tem um quê fazendo essa ligação. Então, assim, cadê o erro? A banca diz, estão ligados ao mesmo termo, que nos dois primeiros casos é retomado pelo pronome que. Não estão ligados ao mesmo termo. Os dois primeiros estão ligados ao que? E o terceiro está ligado ao termo lá, movimentos populares. Por isso a banca considerou a assertiva errada. Se você me perguntar, Adriana, você concorda com esse posicionamento da banca? Não, eu achei essa questão mal feita, tá? Muita gente tentou anular essa questão e a banca sequer se pronunciou. Então, é claro, como professor e experiente nesse mercado, eu fico muito à vontade de dizer que eu acho que a questão foi uma forçação de barra para o candidato errar. Isso acontece muito com o CESP, que é a banca hoje no mercado que mais anula questões na língua portuguesa, é a que mais anula. Então, ela força uma barra e às vezes acaba anulando. Essa questão ela não anulou. Pode ser que se entre com mandado de segurança, pode, eu acho, mas o fato é que essa questão aí foi dada como errada. Eu entendi o posicionamento da banca, só que eu acho que ficou confuso para o aluno isso, de fato. Por isso eu aproveitei para trazer, para o aluno, né, ele não ficar aí solto, sozinho. Eu trouxe mais duas para fechar, porque senão a gente vai extrapolar demais o tempo. Houve uma outra questão que me perguntaram, Adriana, não entendi o erro da questão tal. Seria mantida a correção gramatical caso fosse empregado o sinal indicativo de crase? A banca considerou essa assertiva errada. Por que eu não posso colocar a crase aqui antes de ligados à computação? Porque haveria um problema de paralelismo. Se você colocar a crase aqui antes do primeiro A, vai significar que antes de computação haverá um artigo. Então, assim, você vai ter de um lado a preposição de ligados a, mais o artigo de computação. Só que se o artigo aparecer antes do primeiro elemento, computação, ele terá que aparecer antes dos demais, informática, TI, análise de sistemas. Então, para essa assertiva estar certa, eu teria que dizer a informática, a TI, que é a tecnologia de informação, e a análise de sistemas. Ela não poderia, esse A aí com acento indicativo de crase, não poderia vir apenas antes do primeiro elemento. Esse é um posicionamento do CESP também. Eu vejo, outras bancas não pensam assim, mas o CESP pensa assim, tá bom? Então você não pode usar o artigo antes do primeiro elemento apenas. Se você usar o artigo antes do primeiro e houver uma enumeração, você vai ter que repetir isso antes dos demais, tá? Eu não estou aqui para discordar ou concordar com a banca, eu estou aqui para fazer você passar no concurso. Agora, uma questão que tem até um mandado de segurança contra ela, né? Conheço alunos que estão entrando com mandado de segurança. A banca mudou de gabarito algumas vezes, depois ela mudou de novo e colocou o gabarito como a assertiva errada. Só que tem mandado de segurança, professores entrando contra essa questão e eu sou uma delas. Discordo desse gabarito, vou fechar, né? Eu vou fechar o curso falando dele. A banca mudou mais uma vez isso aí e isso vai dar discussão lá no futuro, para quem fez esse concurso que foi o INPI. Esses mandados de segurança, às vezes rolam anos até que se resolvam, sabe? A pessoa, às vezes por uma questão, a pessoa deixa de entrar num concurso. E aí quando ela conversa com professores e especialistas no assunto e vê que a dúvida dela faz sentido, tem gente que vai brigar, e briga com a banca até, e eu já vi muitos alunos serem nomeados depois de processos serem julgados. Essa questão foi uma questão muito debatida por professores e por alunos, e eu vou fechar o nosso curso com ela. A banca colocou assim, na linha 12, a forma verbal são está flexionada no plural, porque deve concordar com o numeral 8,8. Eu considero esse problema, o problema da questão é com o deve, tá? Então, assim, dever não necessariamente indica obrigatoriedade, tá? Então, assim, nessa frase, o pronome, então eu vou levar você para a concordância, é mais fácil, vamos lá. Lá na linha 12, vou levar você para a concordância, você vai ver que esse são está no plural e ele tanto pode concordar com o núcleo do sujeito, que é 8,8%,
quanto ele pode concordar com emissões. Foi isso que nós estudamos lá na teoria. Estamos falando daquele sujeito que é coletivo, partitivo ou porcentagem. Toda vez que você tiver expressões assim, olha, 1% dos alunos, 2% da turma, ou a maioria dos alunos, a maioria da turma, sempre quando for assim, partitivo ou porcentagem, o verbo ele pode concordar com o núcleo da expressão ou com o que vem depois. Só que a gramática diz que a melhor concordância, isso está em todas as gramáticas, a melhor concordância é com o núcleo. O que ocorre aqui? Essa seria a melhor concordância. De fato, o verbo deve concordar com o núcleo e pode concordar com o adjunto. Então, não teria por que essa questão, né? Ela poderia estar certa. A banca considerou errada porque ela viu só um lado da questão. Ela disse que esse deve aqui é obrigatoriedade. É como se ele só pudesse concordar com 8,8. Esse foi o pensamento da banca. Mas veja, foi mal formulado. De fato, ela deve concordar com o núcleo. A gramática diz a melhor concordância é com o núcleo. E nessas expressões de porcentagem, o núcleo é sempre o numeral. Agora, ele é um caso especial, em que o verbo também pode concordar com o adjunto. E essa questão vai dar pano para manga e pano para discussão. Isso faz parte das provas do CESP. Eu já estou nesse mercado aí há mais de 15 anos e eu posso dizer que o CESP é a banca mais hoje, né, discutida do mercado. O fato é, isso é muito raro de vir, né? Esse tipo de discussão eu duvido que venha numa prova do INSS. Por quê? Porque é uma prova muito séria, é um concurso feito no Brasil inteiro. A banca, ela não vai se permitir vir com determinadas vaidades que nós sabemos que ela tem e que podem ser passíveis de recurso. Ela não vai colocar esse tipo de questão duvidosa, tá bom? E para fechar, uma aluna me pergunta assim: Adriana, vem uma questão e eu não entendi por que a resposta é letra E. Eu aprendi, Adriana, que eu não posso colocar a vírgula antes do E. Vou direto aqui para você a frase. Ele diz assim: era uma vírgula antes do E, tá? E a banca considerou correta. Olha, a correção e a coerência seriam mantidos caso se inserisse uma vírgula após o vocábulo colônia. Após o vocábulo colônia quer dizer antes do E. E a colega teve a dúvida porque ela já leu em algum lugar que quando o E liga orações de sujeitos iguais, a vírgula é proibida. Cuidado, eu mesma nunca falei isso nos nossos cursos porque eu conheço essa banca. Então veja, nada disso. A vírgula é sempre possível. Antes do E, ligando orações de sujeitos iguais ou ligando orações de sujeitos diferentes, o CESP aceita sempre. Anotou isso daí? Cuidado, porque isso cai mesmo em prova, tá bom? E, para finalizar, dúvidas de estratégia. Como assim estratégia? Adriana, vamos lá, para fechar. Precisarei ler os textos na íntegra ou já posso pular para as questões e ler o que ela me propõe no trecho do texto? Então, a minha dica é: começou a fazer a prova, leia o texto todo. Não vá direto para as questões, não. Você precisa sentir o texto primeiro. Leia do início ao fim, sentir o texto, só sentir, não precisa sublinhar nada na primeira leitura. Vá diretamente para as questões. Faça as questões de gramática, primeiro faça as de gramática. Fez as de gramática, vá ler o texto pela segunda vez. Quando você for ler o texto pela segunda vez, aí você já vai sublinhar o que é principal em cada parágrafo, resumir o texto parágrafo por parágrafo, e aí sim você vai para as questões de interpretação, tá bom? Mas eu não aconselho mesmo que você faça as questões sem ler o texto, não aconselho. Adriana, estudando as questões de 2014 para cá é suficiente para ter um bom desempenho? É recomendado estudar no dia da prova? Olha, eu vou responder então para fechar aí essa dúvida, que é uma dúvida muito comum dos alunos. Adriana, como é que eu treino agora no final? Fazendo prova de 2014 para cá? Sim, 2014, 2015, muitas provas, continue treinando. E tirando uma viagem ou outra da banca, que ela tem uma questão ou outra anulada, uma questão ou outra controversa, isso não vai vir na sua prova do INSS, fique tranquilo. O que você vai ver são questões que vão repetir o que você viu nas provas anteriores. Então fique tranquilo, se você treinar até o dia da prova, você vai ver lá na prova do INSS questões iguais às que você treinou. A banca
é assim, esse é o estilo dela, esse é o meu conselho. E é recomendado estudar no dia da prova? Olha, eu fui uma aluna estressada, né? Então eu sempre estudei. Qualquer tempo que eu tenha para estudar, eu aproveito. Então aconselho que você estude, né? Eu fiz um concurso, né? Fui aprovada em 9º lugar, fui analista judiciário e eu tirei em 9º lugar na ocasião. Eu me dediquei, nem estudei tanto tempo, estudei 3, 4 meses, mas naqueles 3, 4 meses eu estudei mesmo. E eu me lembro de que quando chegou o dia da prova eu tinha papelzinho em tudo que era canto, né? E eu queria ler até o último instante, então eu sou a favor. Agora, é uma questão pessoal, né? Você é que vai se conhecer e vai procurar no dia buscar o seu equilíbrio, isso que eu acho mais importante. Você buscar o seu equilíbrio, a sua paz interna e a confiança de que você fez o melhor. E eu repito, o melhor é: continue fazendo as provas, reveja as nossas anotações e fique em paz. O CESP vai fazer uma prova justa, como ela tem feito agora nos últimos concursos, tudo bem? Conte comigo sempre aqui no Aprova. Você tem aí os meus contatos, se precisar, né, no desespero, eu estou no Facebook, Professora Adriana Figueiredo, curta a minha página e você pode falar em inbox comigo se você tiver algum desespero aí de véspera de prova, mas não vai ter não, porque está tudo dentro do que você estudou. Um grande beijo para você, bons estudos, boa sorte e eu vejo você numa próxima oportunidade. Espero que não, né? Ah não, você vai passar para esse concurso, depois você vai fazer outro e vai me encontrar aqui no Aprova. Beijo grande, boa prova para você.